do Espírito Santo atuando sobre a igreja. E hoje nós estamos no capítulo de número 25, né? E no capítulo de número 25 nós vamos falar sobre o julgamento injusto do apóstolo Paulo. E falando sobre Atos 25, a gente tem um eixo, uma palavra-chave que é a questão da confiança em Deus. E eu queria discorrer com vocês nessa manhã para a gente refletir junto sobre como confiar em Deus em meio à injustiça da vida. Porque Paulo aqui não é a primeira vez que Paulo sofre uma injustiça. Paulo, em Atos 16, ele é acusado injustamente de perturbar uma cidade. E não só é acusado injustamente, mas ele também é posto em praça pública para o açoite. E após o açoite, ele é levado à prisão. E vocês conhecem a história em que Paulo e Silas oram à meia-noite, o alicerce da cadeia se rompe. E em Atos 24, Paulo também de novo é injustiçado, porque ele é acusado novamente de perturbar por pregar o evangelho, por pregar um Jesus ressurreto. E quando eu paro para pensar sobre a vida de Paulo, eu olho muito para a nossa vida, porque parece que a gente vive uma vida, nessa jornada de vida, parece que as coisas são injustas, porque a gente tenta fazer certo, mas parece que as coisas não vêm da forma que a gente acha que deve chegar. E aí a gente julga a vida como injusta. Eu acho que Deus foi injusto com a minha família. Eu acho que Deus foi injusto com a minha profissão. Eu acho que Deus foi injusto com a minha saúde, por estar enfrentando uma doença crônica. E a gente começa a olhar a nossa vida e a gente começa a ver um cenário de injustiça. E quando eu olho para o apóstolo Paulo, que sofreu naufrágios, acusações, prisões, açoite, em muito cenário de injustiça por causa do evangelho. E eu olho para o apóstolo Paulo e eu penso, como me manter fiel? Como me manter confiante em Deus diante de um cenário de injustiça? Porque talvez se uma coisa não der certo, você falar, Deus acordou tarde, hoje não viu. Se acontecer a segunda vez, escapou da mão de Deus, está tudo bem, Ele está me vendo. Na terceira vez você diz, ei Deus, você não está me vendo não? E parece que cada vez que nós somos frustrados, ou nós somos diante de um cenário de injustiça, a gente se sente desamparado. Então talvez você está vivendo uma série de coisas na sua vida e você está dizendo, estou achando que Deus não está me vendo. E aí eu quero discorrer com vocês como a gente deve agir num cenário de injustiça. Porque parece que a nossa vida ela é oscilante, porque nós talvez amanhecemos uma manhã a 100%, mas ao decorrer do dia a gente vai caindo para 50%, 30% e ao ponto de chegar a 0%. Ontem eu tive um privilégio de poder servir a igreja, famílias, num day camp em família. E eu todo preocupado com a logística, porque dê tudo certo, para que eu pudesse acolher famílias, para que eu pudesse, a gente junto com a equipe pudesse ministrar a família, proporcionar um tempo de alegria, onde a gente pudesse tirar essas famílias do seu cotidiano, da sua rotina, e levar a um lugar onde elas possam se divertir. Mas no momento em que eu estava lá aplicando o meu coração em servir, em estar lá ajudando, eu recebo uma ligação. E aí eu falo sobre a gente começar de 100 e começa um pico de 0. Eu recebo uma ligação da minha cunhada que teve uma criança prematura fora do tempo certo, e a criança está na UTI do neonatal e a minha cunhada está em observação. O prognóstico da criança fica lá em torno de 20 a 25 dias, porque nasceu com diversas deficiências. Está limitada a questão respiratória, cardíaca. E
ela mora logo ali, 560 quilômetros de São Paulo. E ela disse: Sandro, pelo amor de Deus, vem para cá. Eu disse: com pouco tempo, diante de um evento, diante de estar servindo a igreja, eu tive que parar para planejar uma viagem para hoje, após o culto, e voltar na terça-feira. E aí eu pensei o seguinte: Deus, eu estou me aplicando na tua obra, por quê? E aí a gente vai dividir no coração em servir a família e pensar como que eu vou fazer para viajar, com pouco recurso, com pouco tempo, organizar uma logística para levar a família para o interior, para a gente poder auxiliar, porque além de ela estar doente, estar no hospital, ela tem 2 meninos pequenos que a gente precisa lá cuidar, não tem quem cuide. E aí eu paro para olhar para o céu e disse: e aí, Deus? E Deus, parece que eu vejo Deus dizendo: ó, você vai ter que resolver. Porque mesmo sendo filho de Deus, eu preciso aprender a cair e me levantar. Porque eu só aprendo a andar de bicicleta se eu aprender a cair. Eu acho fantástico, e parece que está inserido no meu cotidiano, e desculpe se eu sou muito repetitivo, mas eu aprendi no jiu-jitsu que você precisa aprender a cair num golpe. E aí eu pego essa metodologia de defesa, que a gente precisa cair para levantar. Então muitas das vezes você acha que não, eu estou aqui servindo ao Senhor, mas a minha casa não está tudo bem. Eu estou aqui nesse culto de manhã, mas a minha finança não está tudo bem. Eu estou aqui nessa manhã adorando ao Senhor, mas a minha saúde não está tudo bem. E Deus disse: sim, é isso. O que você vai fazer diante desse cenário que você acha que é injusto? Qual é a resposta de filho que eu preciso dar diante do Pai? Uma resposta de confiança ou uma resposta de: puxa Deus, logo comigo? Deus não tem filhos prediletos, Deus tem filhos que se relacionam intimamente com Ele. E mesmo sendo filhos íntimos de Deus, eu não estou isento de sofrer, de chorar, de passar por angústia, de ter que me doar, de ter que viajar em socorro, sendo pastor ou não importa. Qual é a minha resposta diante das dificuldades em Deus? Qual é a resposta que eu vou dar a Deus diante de uma doença crônica, diante de uma dificuldade financeira? Eu conversando com um pastor, e aí ele fez uma visita pastoral a uma família, e um dos membros da família começou a dizer: pastor, eu estou sofrendo com diabetes, eu sofro de depressão, eu sofro de tantas coisas, eu tenho pressão alta, e a minha vida não está bem. E eles estão na mesa, tomando um café, conversando, e o pastor tentando entender o que estava acontecendo com essa família. Daqui a pouco essa pessoa que estava dizendo que estava com diabetes, com pressão arterial, sofrendo com diversas doenças crônicas, pega uma embalagem de um líquido preto e faz tss. E aí o pastor disse: espera aí, é essa a resposta que eu estou diante de Deus? Eu abro um líquido que faz mais de 15 anos que eu não tomo, que eu esqueci até o nome, onde o teor de açúcar é elevado, onde há corante, onde o sódio. É esta a resposta que eu dou diante de Deus, diante da minha doença? Que eu vou viver uma vida de qualquer jeito e eu acho que Deus vai me curar? Qual é a resposta que eu estou dando para Deus? Que pena que eu comecei a me despertar, a amadurecer aos 40 anos de idade, e olhar para o meu corpo e dizer: não, eu preciso melhorar de vida. Eu preciso cuidar da minha inteligência emocional, eu preciso cuidar do meu coração, eu preciso cuidar da minha saúde. E hoje eu me deparo com um cenário em que eu acarreto longo tempo de obesidade. Hoje o joelho dói, a coluna dói. Esses dias eu fiz uma ressonância magnética. Eu estou pedindo a Deus que o ortopedista não fale assim: não pare de treinar. Eu estou pedindo a Deus.
Mas se o médico dizer assim, você não pode mais treinar, são consequências de uma vida que eu levei. Então, veja que a gente precisa aprender a dar resposta para Deus à altura. Porque às vezes eu estou reclamando da minha saúde, mas eu não estou fazendo nada para melhorar a minha saúde. Talvez hoje, desta manhã, você está reclamando que a sua vida financeira não está boa. E aqui, gente, desculpa, eu não prego teologia da prosperidade, não. Eu prego a forma que eu respondo a Deus diante da escassez. Então como que eu estou respondendo a Deus diante dos desafios financeiros? Eu estou indo para o shopping todos os domingos gastando. Diz, não, ó, eu estou passando um cartão, Jesus, ó, dia 5, não tem dia 5 para Jesus, não. Você que gastou, não foi Jesus. Então qual é a resposta que eu estou dando para Deus? Qual é a resposta que eu vou dar aos 41 anos de idade, diante de vários fatores que o meu corpo acarretou, cuidando dele? Pastor Subirá, ele conta, eu já vou entrar, gente, eu estou te preparando nesse cenário, não estou fugindo do tema, não. Pastor Subirá, ele tem um encontro, uma conferência com alguns pastores, e ele tinha um pastor que ele admirava muito. E ele chega diante desse pastor em qual ele admirava muito, e esse pastor, acho que tinha uns 20 anos mais velho do que ele, olhou para ele e disse assim, Pastor Subirá, quantos anos você tem? Eu digo, estou na casa dos 40. E o pastor olhou para ele assim, diz, e naquela ocasião ele estava acima do peso, e o pastor disse, o que você está fazendo com a sua vida? O que você está fazendo com o seu ministério? E aquele pastor começou a falar sobre o que ele passou, da vida para a morte, da morte para a vida, sendo ressuscitado na mesa de cirurgia, onde ele teve um infarto. E ele conta que ele teve uma experiência sobrenatural, que ele via exatamente a hora em que o médico dava o laudo de óbito dele. Ele via o médico entregando a aliança para a esposa, dizendo, olha, nós fizemos de tudo. E ele foi levado em visão, em espírito, ao velório dele, e onde as pessoas diziam assim, puxa Deus, esse pastor era uma bênção, tão novo, e o Senhor recolheu ele. E Deus está dizendo, além de você abortar o ministério que eu tinha na sua vida, as pessoas estão me acusando de eu ter recolhido você antes do tempo. Você está vendo o que a gente faz? Porque muitas das minhas atitudes podem levar culpa a Deus, e eu mesmo acusar a Deus por algo que Ele não fez. Eu estou colocando a mão de Deus aonde Ele não colocou a mão dele. Atos capítulo de número 25, verso 1, do 1 ao 2. 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu a Cesareia para Jerusalém, onde os chefes dos sacerdotes e dos judeus, muito importante, compareceram diante dele, apresentando-lhe acusações contra Paulo. Diante desse cenário, eu faço uma pergunta, você ao curso da vida já foi julgado injustamente? As injustiças fazem parte da nossa vida. Jesus já havia ratificado isso. Em Mateus capítulo de número 10, verso 22, todos odiarão vocês por causa de mim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus já disse, todos odiarão vocês por minha causa, por causa do evangelho, por causa do chamado que eu vou entregar na mão de vocês. Mas não se preocupe, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, qual é a resposta que eu vou dar para Deus diante de um ódio da sociedade, diante de um ódio da política? E aqui eu não quero defender esquerda, direita, centrão, não, eu quero saber o que é melhor para a nossa nação.
Qual é a resposta que nós vamos dar a Deus diante daquilo que Deus tem dado a nós? Festo assume o governo da província romana, da Judéia, e foi considerado um homem justo e capaz, diferente do seu antecessor, Félix. Marcos Antônio Félix, o governador anterior a ele. E esse governador é citado em Atos capítulo de número 24 como alguém que tem desvio de caráter. Era um governador que tinha o costume de arrancar aplausos da sociedade. Ele estava mais comprometido em agradar os judeus, os líderes, do que fazer aquilo que era justo. E por muitas das vezes, ele chamava Paulo diretamente a um tribunal, a uma conversa, esperando que Paulo pudesse pagar algo para ele, para libertar Paulo. Esse era o governante, antes de Festo. E agora, no início de mandato de Festo, ele tem que enfrentar um dos maiores desafios: assumir um governo e optar entre a justiça ou o favoritismo da população, dos judeus, dos religiosos. O que eu faço? Porque em Atos capítulo de número 25, verso 3, pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém. E a intenção aqui não era levar Paulo a um julgamento justo, porque os religiosos sabiam que se levasse Paulo a Jerusalém para ser julgado, não havia prova alguma contra as acusações que eles proferiam acerca de Paulo, contra os interesses do próprio Paulo, pois estavam preparando uma emboscada para matar Paulo no caminho. Eles sabiam que não podiam pegar Paulo, eles sabiam que não podiam condenar Paulo à morte. Então ele disse: não, vamos fazer o seguinte, vamos chegar a Festo e dizer o seguinte: Festo, transfira Paulo, a gente quer julgar ele, a gente quer dar um julgamento justo para ele, a gente não quer fazer nada com ele. Mas nos seus corações eles já estavam planejando: a gente não vai conseguir parar Paulo, então vamos montar uma emboscada e matar ele no meio do caminho. Como manter-se no caminho da justiça diante de um cenário de injustiça? Essa é a pergunta, este é o eixo de Atos capítulo de número 25. Como se calar em autodefesa quando falamos de injustiça? Ante uma fala de injustiça, como se calar? Porque muitas das vezes nós queremos nos defender diante de uma fala de injustiça. O nosso ego é alimentado de: não é por aí. E eu pergunto: como se calar como Paulo? A grande pergunta é: como estamos reagindo ante as injustiças da vida? Esta é a resposta que eu preciso dar para Deus. Quando tudo dá errado, quando eu acho que eu estou vivendo uma vida injusta, qual é a resposta que eu dou para Deus? Seja em oração, seja em louvor, seja em atitude, seja em palavras. Quando eu acho que eu devo viver uma vida melhor, de que eu deveria estar melhor financeiramente, socialmente, nas redes sociais, abalando diante de tantos seguidores, e eu não tenho vivido isso, como que eu encaro isso? Porque não somos responsáveis porque as pessoas falam de nós, mas nós somos responsáveis pelas nossas emoções, de como eu faço o equilíbrio disso. Talvez pessoas estão falando injustamente sobre você, mas eu não tenho controle sobre as falas das pessoas, mas eu tenho controle sobre as minhas emoções. Talvez as pessoas estão dizendo que você não vai conseguir, que apesar de todos os seus esforços, você não vai prosperar, que você não vai realizar o seu sonho. E qual é a resposta que eu dou? A minha resposta que eu dou é sobre como eu me enxergo diante de Deus. José, o filho mais novo de Jacó, sofreu injustiça no processo da vida. Ele foi vendido pelos irmãos como escravo, mentiram sobre a sua morte ao seu pai Jacó, foi acusado injustamente sobre a mulher de Potifar, mas não decidiu. Ele não parou, ele decidiu permanecer no caminho de justiça. Davi, o filho mais novo,
o mais novo, onde os filhos mais velhos estavam à mesa, o filho mais novo de Jessé estava no campo. Esse Davi também sofreu injustiça no processo da vida, porque ele foi escolhido e ungido por Deus como rei de Israel, mas sofreu preconceito em casa e no campo de batalha, perseguido por Saul, a ponto de fugir e se esconder. Mas qual foi o erro que Davi cometeu? Ele foi escolhido por Deus. E você pode estar dizendo: eu sou escolhido por Deus, eu sou obrigado a passar por isso. E Deus está dizendo assim: sim. O processo da vida nos ensina como ser filhos de Deus, como nós vamos dar resposta como filho para Deus, para o Pai. E você, como um filho, como filha, como você tem reagido aos processos da vida? Para pensar. Eu quero te levar numa reflexão. Como é que você tem reagido às injustiças da vida? Então a grande pergunta é: como se manter firme diante da injustiça? Eu tenho 3 lições e eu encerro. Primeira lição: confiar num Deus que faz justiça. Eu preciso confiar num Deus que faz justiça, num Deus que tem memorial diante dele, porque Deus se revelou a Cornélio através de Paulo, através de um anjo, através do Evangelho. E Deus diz para Cornélio: Cornélio, eu tenho visto as tuas obras, eu tenho visto as suas esmolas, e eu tenho um memorial diante de mim, tudo que você tem feito. É ter a certeza de que nós temos um Deus que faz justiça. Porque o mundo quer nos levar a trazer aquilo que é errado por certo. O que o mundo tem nos ensinado? Que eu devo mudar a injustiça fazendo coisas erradas. Eu não gosto muito de usar isso, mas é um dito popular. O jeitinho brasileiro. Porque o jeitinho brasileiro não pode estar inserido na vida de um filho, de uma filha de Deus. Isso é um dito do mundo, do sistema. Então eu preciso confiar num Deus da justiça. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, na verdade eu estava ouvindo uma conversa de uma pessoa com a minha esposa. E essa pessoa disse o seguinte: olha, eu fui reprovado pela 3ª vez no Detran. E além de ser reprovado a 3ª vez no Detran, eu estourei o prazo de 1 ano para fazer um novo exame prático no Detran. E eu vou precisar voltar de novo a estaca zero. E aí um pássaro passa sobre a minha cabeça, e aí eu não posso impedir o pássaro passar, mas eu posso impedir ele de fazer ninho sobre a minha cabeça. E quando eu penso no jeitinho brasileiro, ela diz assim: talvez eu não estou preparado para dirigir com a segurança comigo e com as pessoas. Foi a melhor resposta que eu ouvi. Eu ainda não estou preparado para conduzir um veículo, porque eu preciso pensar na minha segurança e na segurança das demais pessoas. Ou seja, eu estou disposto a voltar a estaca zero, mas vou fazer aquilo que é certo. A melhor resposta que eu dou a Deus é começar, recomeçar, sem desistir, porque eu acredito num Deus que faz justiça. Por mais que eu tente, continue, Deus está vendo o meu coração, Ele sabe do que eu preciso. Mas se nós optarmos em fazer aquilo que é certo, mesmo que o mundo diga faça diferente, o Deus da justiça vai raiar o sol sobre as nossas vidas. Atos capítulo de número 25, verso 4 e 5. Festo respondeu a Paulo, dizendo: Festo respondeu aos religiosos, por melhor dizer: Paulo está preso em Cesareia, e eu mesmo vou lá brevemente.
desçam comigo algum dos seus líderes e apresente ali acusações contra este homem chamado Paulo. E se realmente ele fez algo de errado, vocês não estão acusando Paulo? Desça comigo, vamos para lá. Represente as suas acusações contra Paulo e vamos ver se realmente ele está fazendo algo de errado. Paulo, ante ao tribunal e a fúria dos judeus, ele sofre graves acusações que não se tem prova alguma. Verso de número 7. Paulo se defende com uma consciência livre de condenação. Aqui está a sacada. A resposta que a gente precisa dar num Deus que tem justiça, um Deus que faz justiça, é a gente dormir todos os dias com a consciência livre. Atos, capítulo de número 25, verso 8. Então Paulo fez a sua defesa, dizendo: nada fiz de errado. Consciência livre, uma consciência tranquila. Nada fiz de errado contra a lei, contra o templo e contra César. Ou seja, eu não cometi nenhum deslizo contra a lei, contra o templo e nem contra Roma. Permanecer firme na confiança de Deus que faz a justiça é ter uma boa consciência, é entender quem nós somos em Deus. Atos capítulo de número 23 e verso de número 1. Paulo afixou seus olhos ao sinédrio e disse: meus irmãos, a única coisa que eu estou fazendo é cumprir o meu dever para com Deus. Eu estou apenas fazendo aquilo que Deus me pediu para fazer. E por causa disso, eu tenho uma boa consciência até hoje. E diante dessa fala, Paulo toma um tapa na boca. Mas ele afirma que eu estou cumprindo aquilo que Deus me ordenou. Pessoas vão falar, mas vão falar mais de si mesmo do que você próprio. Porque isso não vai definir quem você é em Deus. A injustiça do mundo não define, não traz a nossa identidade. O que traz a nossa identidade é a resposta que eu dou para Deus como filho de Deus. O que você ouviu nessa semana sobre você? Você é uma pessoa fraca? Uma pessoa que não consegue andar uma milha? Que você não tem expectativa, que você já não tem mais sonho, que você não tem projeto? O que disseram sobre você nessa semana? Resgate, porque aqui é um momento de cura. Aqui é um lugar onde o Espírito Santo está falando e Ele está curando o seu coração sobre palavras que não definem quem você é em Deus. E eu quero levantar as minhas mãos para decretar que toda maldição, que toda palavra contrária sobre a sua vida está caindo em nome de Jesus, porque isso não define a sua vida. Precisamos parar de olhar as pedras que são lançadas sobre nós, e pedras de injustiças, de olhar para os frutos que nós estamos produzindo em Deus. Segundo, como se manter no caminho da justiça diante de um caminho de injustiça? Entender e viver a vontade de Deus. Número 1 é confiar, é acreditar num Deus que faz justiça. Número 2 é entender e viver a vontade de Deus. Não precisa apenas, a gente precisa entender o que Deus está fazendo com a gente. Nós precisamos entender e não apenas viver, mas entender o que Deus está fazendo conosco. Porque senão não vai fazer sentido a sua vida. O que é que traz sentido para a sua vida é entender e viver aquilo que Deus tem para você. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, se nós entendermos e vivemos essa vontade, eu sei que Deus está fazendo o melhor por nós. Atos capítulo de número 25, verso 9. Festo, querendo prestar favor aos judeus, perguntou a Paulo: Paulo, você está disposto a ir a Jerusalém ali para ser julgado
diante de mim acerca das acusações? Verso de número 10, Paulo responde: eu estou diante do tribunal de César. Você é um governador de uma província de Roma, então eu estou diante de César, onde devo ser julgado. Eu não fiz nenhum mal contra os judeus, como você já sabe. Você sabe que eu não fiz nenhum mal, que você não tem nenhuma acusação contra mim, mas a certeza sobre a vontade de Deus nos leva a um nível maior. Verso de número 11: se de fato sou acusado de fazer algo que mereça a morte, não me nego, não me recuso a morrer, ser julgado, não me recuso. Mas se as acusações feitas contra mim por esses judeus não forem verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Eu apelo a César. Verso de número 12: depois de consultar os conselheiros, Festo declarou: você pediu para ir para César? Então iremos para César. Aqui tem algo interessante, porque Paulo apela pelos seus direitos como romano, pedindo para ter um julgamento justo em Roma, mas Paulo estava entendendo e vivendo a vontade de Deus diante de uma jornada proposta. Porque diante de uma ameaça iminente sobre a vida de Paulo, o comandante protegeu e levou Paulo à fortaleza. Em Atos capítulo de número 23 e verso 11, nesse momento em que Paulo é levado a uma fortaleza para que ninguém mate Paulo em praça pública, Jesus fala com Paulo. Atos 23 e verso 11: nessa mesma noite, ou seja, na noite seguinte em que Paulo é levado à fortaleza, o Senhor aparece a Paulo e diz para Paulo: Paulo, coragem. As coisas não estão indo bem, né, Paulo? Mas coragem, porque assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, você pregou sobre um Jesus ressurreto, você pregou o evangelho genuíno, você deve testemunhar também em Roma. Então, quando Paulo pede para ir para Roma diante de Festo, ele não está querendo defender a sua vida, ele está vivendo um propósito de Deus, porque Deus se revelou a ele e disse: ei, Paulo, tenha coragem, porque a sua jornada não acabou aqui. Você fez um serviço maravilhoso lá em Jerusalém, mas eu preciso que você vá a Roma, e eu vou deixar que o curso da vida te leve lá. Você está entendendo aonde Deus está te conduzindo? Você está entendendo os caminhos que Deus está te levando? Talvez uma tristeza está te levando a conhecer o amor de Deus. Talvez uma dor está te fazendo conhecer um pai que quer cuidar de você. Talvez a frustração quer te mostrar um pai que acolhe, um pai que tem recompensa em suas mãos. Deus está te caminhando um processo de amadurecimento, um processo de crescimento. Paulo viveu e entendeu o propósito de Deus. Ele disse: epa, diante de Festo, eu lembro que Jesus lá atrás disse para eu ter coragem, que eu preciso chegar a Roma. Agora está na hora de eu pedir a minha cidadania como um romano, porque eu vou chegar até Roma, porque Deus quer que eu faça uma obra lá maravilhosa. Então, diante do curso da sua vida, pergunte para Deus: é lá que o Senhor quer me enviar? É isso que o Senhor quer fazer? Entenda o processo de Deus na sua vida. Paulo estava apenas cooperando com a vontade de Deus. Mas aqui eu vejo um paralelo sobre um Paulo com atitudes diferentes, porque aqui em Atos capítulo de 25, Paulo está dizendo: eu tenho cidadania romana, eu faço questão de ser julgado justamente como um romano. Mas em Atos 16, quando Paulo é acusado, quando Paulo é açoitado, quando Paulo é preso, ele se cala. Paulo se cala. É um Paulo diferente. É um Paulo que está entendendo que ele precisa alcançar uma família. Ele só vai alcançar essa família se ele ficar quietinho. Quando rasgaram a roupa de Paulo em praça pública, disse: eu sou romano, ninguém pode fazer isso comigo. Eu atravessei a Macedônia porque Deus me deu uma revelação. Então eu estou aqui, eu sou romano, vocês não podem me julgar dessa forma. Mas Paulo se calou.
Está na hora de entender se você precisa começar a reagir ou se calar diante de Deus. Qual é o processo que você está vivendo? É momento de falar ou é momento de calar mesmo diante dos prejuízos da vida? Paulo permitiu ser açoitado, lançado na prisão. E quando ele ora à meia-noite, Deus dá resposta a quem se cala. Porque quem se cala, Deus fala por nós. Você está entendendo? Você está comigo na mensagem? Novamente Paulo entende a vontade de Deus, que os açoites iria levar ele a um carcereiro, e não só o carcereiro, mas a sua família, e a salvação chegaria à casa desse homem. Então tem coisas que acontecem na sua vida, na nossa vida, que é Deus nos conduzindo a um processo maior, e é preciso passar, porque se não passarmos, não vamos chegar lá. Ministério de Louvor, por favor, estou terminando. Como se manter num caminho de justiça ante um cenário de injustiça? Número 3, eu finalizo. Permanecer firme em Cristo Jesus. Atos 25, verso 13 ao 16. Vai resumir, eu vou resumir aqui. Festo recebe em Cesareia um rei, Agripas II. E Agripas II nada mais é do que o bisneto de Herodes o Grande. Então Festo recebe um rei, uma monarquia em sua cidade, e ele começa a contar ao rei Agripas II tudo a respeito de um prisioneiro chamado Paulo, que foi preso pelo governo anterior, o seu sucessor, e que sobre acusações sérias que não tinham provas. Mas ele declara: não achei acusação alguma contra esse homem chamado Paulo, a não ser divergências teológicas, religiosas. Atos capítulo de número 25, verso 19. Achei alguns pontos de divergência acerca da própria religião deles. Ou seja, em outras palavras, eu como governador não tenho nada a ver com isso. Eles que se resolvem entre eles. Eu estou preocupado com a província de Roma. Eu não devo interferir em questões teológicas. E quando Festo vai dizer que ele não encontrou nada a não ser apenas alguns pontos de divergência, ele vai dizer o seguinte: além dos pontos de divergências religiosas, Paulo prega sobre um certo Jesus já morto, o qual ele insiste que está vivo. É isso que Paulo está sendo condenado, porque está defendendo que Jesus ressuscitou e vive entre nós. E talvez você vai acreditar, você vai falar: não, Jesus está conosco. E alguém vai dizer: não, ele já morreu, os restos mortais dele alguém roubou. Não, você vai defender, dizer: não, eu vivo a vida com um Jesus que vive dentro de mim. E as pessoas vão dizer: você é louco, você não tem nada a ver com isso. Eles simplesmente pregavam Jesus ressuscitado, que estava amando as pessoas, que estava acudindo as pessoas, que estava anunciando o seu evangelho através das pessoas. Paulo já proferia à igreja de Corinto, Coríntios capítulo de número 1, verso 15, verso 17 em diante: se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa fé, a fé que vocês vivem. E se vocês não acreditarem que Cristo ressuscitou, vocês ainda estão presos no pecado. Ou seja, se eu não acreditar que Jesus ressuscitou e está entre nós, eu ainda estou preso no pecado. Verso de número 20: mas de fato Cristo ressuscitou entre os mortos, sendo as primícias entre aqueles que dormiram. Verso de número 21: visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por apenas um homem. Verso de número 22: pois da mesma forma como Adão morreu por todos, Cristo também vai retificar, vai viver em todos. Ele vai viver em nós. A morte veio através do primeiro homem. Através de um homem nós conhecemos o pecado e a morte, mas através de um homem chamado Jesus, nós vivemos novidade de vida. É isso que nos basta viver o dia de amanhã. É
É isso que nos traz esperança de algo que Deus ainda vai fazer sobre a nossa vida, que o Deus está vivo entre nós. E Ele decidiu não morar em templos, Ele decidiu morar em nós. Ele abriu mão de templos religiosos, de templos lindos, para morar dentro de nós. Paulo é apresentado diante de uma monarquia, Agripa II, e Agripa, ao ouvir a história de Paulo, disse: eu tenho um desejo em conhecer ele. E aí eu não vou avançar, porque isso já é tema para a noite, Atos capítulo 26, mas Paulo vai apresentar a sua conversão no caminho de Damasco. Paulo está diante de um rei. Ele fala: rei, deixa eu te contar a minha história de testemunha. Eu conheci um Jesus no caminho de Damasco que mudou a minha vida. Você vai estar diante de pessoas e você vai contar o seu testemunho de vida, e você vai começar a entender por que Deus permitiu que você passasse por drogas, por vícios, por tudo na vida, porque Deus que quer que você testemunhe que você conheceu um Jesus no caminho da sua vida, e Ele fez a grande diferença sobre a sua vida. Não é sobre nós, é sobre Ele. Não é sobre a nossa resiliência, é sobre Ele. Se nós permanecemos em Jesus, Ele será a nossa justificativa, Ele será a nossa vida e Ele será a nossa salvação. Se nós permanecemos em Jesus, é Ele que vai justificar nós diante da injustiça. Se nós permanecemos em Jesus, Ele será a nossa vida. Se nós permanecemos em Jesus, Ele será a nossa salvação. E eu termino dizendo, Romanos capítulo de número 8. Portanto, agora já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Quais são as culpas que você carrega sobre a sua vida? Quais são os traumas que você carrega na sua bagagem? Qual o sentimento de injustiça que você vive hoje? Se transporte à presença de Jesus, porque em Jesus não tem condenação, não tem culpa, não tem peso, não tem pecado. Em Jesus os traumas são curados, porque Ele é o maior psicólogo que já existiu na face da terra, porque Ele te conhece. Ele sabe da sua dor. Diante de Natanael, todo arrogante, todo presunçoso: quem vem de Nazaré? Porventura vem alguém bom de Nazaré? E Jesus disse: Natanael, eu te conheço. Natanael, eu te vi debaixo de uma figueira. Natanael, eu conheço a sua dor. Eu caminhei contigo na sua história de dor. Natanael, eu chorei com você quando você chorou. Natanael, eu te vi quando você rasgou todos os seus projetos de vida. Eu te acompanhei quando você foi abandonado. Eu estava com você quando você sentia ausência. Quando você estava pensando em morrer, olhando para uma corda, olhando para um prédio, eu estava segurando em suas mãos, porque eu te conheço. Ele te conhece. Lance as suas culpas nesta manhã. Fale das suas dores para Jesus nesta manhã. Fale das suas decepções para Jesus nessa manhã. E Ele diz: eu sei porque eu estou contigo todos os dias, até a consumação do século. Eu não te deixo. Eu estou contigo no momento de tristeza, mas também estou contigo no momento de alegria. Eu não te esqueci, filho, filha minha. Sabe por que você está aqui? Porque Ele está caminhando com você. Você não sabe de onde vem a força, mas quando você pensou em parar, Ele colocou a mão no seu ombro e disse: vamos caminhar mais uma milha. É por isso que você está aqui.
Curva a sua cabeça, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, eu declaro em nome de Jesus, em nome de Jesus, que nós louvamos, que é um nome que tem todo o poder, que toda a culpa nesta manhã que todo o peso, que não é a cruz que essa pessoa precisa carregar, que toda a responsabilidade de renúncia que essa pessoa precisa viver, mas ela está vivendo um peso que não é de Deus. Eu declaro em nome de Jesus que esse peso vai ser tirado nesta manhã, em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus a cura nos corações, a cura na alma, nas emoções dessa pessoa. Essa pessoa vai sair daqui diferente, porque o Espírito Santo está aqui conosco. Ele está aqui, Ele está dizendo: não desista, não pare, não pare. Continue, porque eu sou a sua força, eu sou a sua vitória. Sou eu que vou assinar, não são os homens, sou eu, Jesus, que vou assinar por você. Sou eu que vou na frente para resolver tudo. Quando você menos esperar, quando você chegar, eu já resolvi. Para te mostrar que eu sou Deus na sua vida, para revelar o amor de Deus na sua vida. Então tira nesta manhã a mochila que está nas suas costas, que não é sua. Não carregue palavras de pessoas sobre a sua vida. Carregue o Evangelho, carregue o amor de Deus. Ouça essa canção e a gente já volta.